Olá pessoal, vamos iniciar mais um assunto dentro da citologia, o núcleo da célula eucariótica. Importância do núcleo, ele é responsável pelo controle do funcionamento de todas as atividades da célula e também vai controlar a reprodução celular ou a divisão celular, processo de mitose e meiose. Ele é exclusivo dos eucariotos, lembra, bactéria? Não tem núcleo organizado. Separa o material genético da célula com a replicação, o que é isso? A duplicação do DNA e a transcrição, a síntese de RNA, ocorrendo no interior do núcleo. E já o processo de tradução vai ocorrer no citoplasma. Quantidade de núcleo por células. Você tem células uninucleadas com apenas um núcleo. Aí vocês estão vendo como exemplo a célula do fígado, catáfilo de cebola e glóbulos brancos. Então, olha aqui o núcleo, certo? Dentro do catáfilo de cebola. Multinucleadas ou plurinucleadas, com muitos núcleos. Células musculares estriadas esqueléticas, hifas de fungos. Então, nessa imagem inferior, você vê aqui o músculo estriado esquelético. Ele é plurinucleado e esses núcleos são periféricos. Anucleadas, sem núcleos, hemácias dos mamíferos. Essas células, por serem anucleadas, têm um ciclo de vida curto, apenas 120 dias. Tá? Então, aqui vocês estão vendo agora um experimento de Balbiani, esse francês, que é um experimento da merotomia, cortar em partes. Então, ele pegou aqui uma ameba, organismo unicelular e uninucleado. E aí ele cortou uma parte com o núcleo, certo? Essa parte com o núcleo regenera e sobrevive. Uma parte que ficou anucleada, degenera e morre. Se você pegar essa parte anucleada e fizer um transplante de núcleo para ela, ela regenera e sobrevive. Então, experimento de Balbiani para elucidar a importância do núcleo, tá? E aí, um alemão, certo? O Hermelin, ele trabalhou com algas acetabulária. Você tem a acetabulária crenulata, que tem um chapéu ramificado, repare aqui nessa imagem, certo? Ela é verdinha aqui. E a acetabulária mediterrânea, o chapéu em disco, e eu fiz azul de forma didática apenas. E ele cortou o pé, o talo e o chapéu. E aí, o pé regenera, o talo, o chapéu não regenerava. E percebeu que o núcleo fica aqui no pé, na realidade, rizoide. Aí vocês estão vendo aqui um núcleo vermelhinho da acetabulária crenulata e amarelinho da acetabulária mediterrânea. E eu vou fazer um transplante de núcleos, só com o pezinho deles. Essa aqui, certo? Que é a acetabulária crenulata, certo? Ela regenerou o disco da mediterrânea. E essa aqui, que era a acetabulária mediterrânea, regenerou o disco ramificado da crenulata. Isso para ver a importância do núcleo, tá? Aqui imagens reais, certo? Para ver que é uma alga unicelular, tá? Rizoide, e aqui um talo, e esse chapéu aqui que é a área responsável pela maior absorção de luz para fazer fotossíntese. Bom, estrutura do núcleo. O núcleo ele foi descrito por Robert Brown, esse inglês, em células de orquídea. É claro que anteriormente, Linne Wilke já tinha observado essa estrutura dentro da célula, tá? Mas o primeiro cara a descrever foi Robert Brown. Então, o núcleo ele é composto por 4 estruturas básicas que nós vamos ver em detalhes, mas aqui nessa imagem vocês estão vendo o envelope nuclear dotado de poros. Aqui o material gelatinoso, a cariolinfa. Dispersa o material genético, cromatina. E aqui uma estrutura esférica e densa, o núcleo. Vamos começar então a trabalhar com vocês o núcleo interfásico, que significa quando a célula não está se dividindo, não é em repouso, não está em divisão, está em intensa atividade metabólica, mas não está se dividindo, certo?
Então, vocês reparem aqui os componentes do núcleo. Quais são? Carioteca, carioplasma, nucleolo e cromatina. Carioteca ou envelope nuclear, dotada de poros. Então, vamos elucidar melhor essa estrutura. E aqui, o carioplasma, material gelatinoso. Disperso desse carioplasma, material genético, que aqui a gente está denominando de filamentos de cromatina, que está já lembrando um cromossomo, certo? E aqui o nucleolo. Então vamos começar primeiro pelo envelope nuclear ou carioteca. Ela é dotada de poros, certo? Esses poros é um complexo ortogonal de proteínas, chamadas de nucleoporinas, que permite a entrada de proteínas fabricadas lá no retículo endoplasmático rugoso, porque tem ribossomos aderidos, e ATP, que é produzida das mitocôndrias, vai entrar do citoplasma para dentro do núcleo através desses poros, e permite também a saída do núcleo de RNA mensageiro para ligar até um ribossomo para formar uma proteína. Então, esses poros permitem o intercâmbio do núcleo com o citoplasma. Ele é formado por uma membrana dupla. Essa membrana é uma bicamada fosfolipídica. Então, olha essa imagem aqui em detalhe melhor da carioteca ou envelope nuclear. Uma membrana externa e uma membrana o quê? Interna. Aqui as núcleosporinas, que vão fazer parte do poro, tá? Ela possui também, vamos lá, características. Continuidade do retículo endoplasmático. A hipótese é que o retículo endoplasmático originou a carioteca. Ela é dupla. Presença de ribossomos aderidos a ela, certo? E presença de poros ou ânuli. Núcleo interfásico, agora vamos falar do carioplasma, que é uma massa incolor coloidal, rica em água, DNA, proteínas, também chamado de cariolinfa, ou nucleoplasma, ou suco nuclear. Comporta estruturas nucleares. Que estruturas? A cromatina e o nucleolo. Vou começar falando sobre o nucleolo e ribossomos. O nucleolo, certo? As moléculas de RNA-R, quer dizer, RNA ribossômico, de diferentes pesos moleculares, associam-se a proteínas, constituindo as duas subunidades ribossômicas que sofreram junção no citoplasma. Então, lá no nucleolo, que vocês viram lá dentro do núcleo, você vai ter uma grande concentração de RNA ribossômicos, proteínas L1, L2 e L3, que vão formar a subunidade maior do ribossomo lá no citoplasma. Também você vai ter aqui uma grande quantidade de RNA ribossômico, mais as proteínas S1, S2, S3, que vão se associar para formar lá no citoplasma a subunidade menor dos ribossomos. Nessa subunidade menor vai entrar aqui uma fita de RNA mensageiro. E na subunidade maior vai entrar 2 RNA transportadores. Vamos lá. Nucleolo, então, como vocês viram, também é chamado de plasmossomo, porque ele é rico em RNA ribossômico e proteínas, tá? Então, é um reservatório natural de RNA-R ribossômico. Não possui membrana envoltória e forma os ribossomos. Ele é formado pela zona SAT ou satélite que fica lá nos cromossomos, tá? Bom, cromatina e cromossomos, tá? Bom, são estados morfológicos diferentes do mesmo material genético, DNA e proteínas histonas. Então aqui vocês estão vendo uma fibra de cromatina. Essa fibra de cromatina condensada, ela tem mais ou menos 30 nanômetros de diâmetro. Aqui, já desenrolando essa fibra, nós temos aqui o nucleossomo, que tem 11 nanômetros de diâmetro. Vamos falar mais detalhado dessa estrutura aqui, das proteínas histonas. E aqui a dupla hélice, 2 filamentos de quem? De DNA, que é formada por nucleotídeos. Lembra que o nucleotídeo tem fosfato, pentose e base nitrogenada. Olha aqui, 2 nanômetros de diâmetros, o DNA ou ADN. Então vamos detalhar melhor, tá?
os nucleossomos. Então, vamos lá. Estrutura octamérica, desculpe, composta por duas H2A, duas H2B, duas H3 e duas H4. O que são esses símbolos? São proteínas estonas, H-estonas. Em volta de 8 estonas, você vai ter duas voltas da molécula de DNA. Repare aqui em detalhes, certo? Duas voltas da molécula em volta de 8 moléculas estonas. Então, estonas, para que serve? Para compactar o DNA. O DNA tem quase 2 metros de comprimento. Como é que cabe no núcleo de uma célula que é microscópica? Então, as estonas auxiliam no processo de compactação do DNA, certo? E também tem ação regulatória da expressão dos genes. Facilita ou dificulta o acesso da polimerase e enzimas de reparo do DNA. Então, olha a importância dessas proteínas, as estonas, que vai formar o nucleossomo. Bom, núcleo interfásico, cromatina, tá? Então, vocês estão vendo aí um filamento de cromatina, está escrito cromossomo ali, certo? Vamos pegar aqui como se fosse cromatina, tá? Você tem a heterocromatina, que ela está mais condensada na intérfase, e a eucromatina, que se encontra descondensada na intérfase. Quando a célula entra em divisão celular, tá? O que vai acontecer? Essa heterocromatina permanece praticamente com a condensação que já estava. Repare aqui. E a eucromatina vai condensar muito mais, muito mais. Então, diferença aí de uma para outra, tá? Vamos lá. A eucromatina, filamentos menos condensados e que apresentam atividade gênica. O que é isso? Vai transcrever um RNA mensageiro e vai traduzir uma proteína. Heterocromatina, filamentos condensados no qual a atividade gênica é inativa, ou seja, não expressa, não forma proteína. Então, repare o seguinte, quantos cromossomos sexuais tem os meninos? 2, um X e um Y. E as meninas? 2 cromossomos sexuais X. Então, como ela tem um X a mais, teoricamente ela teria que produzir mais proteínas que os homens, certo? Mas isso não acontece na realidade. Por quê? Um X dela, certo? Das meninas, ficam totalmente condensados. A gente chama isso aqui de cromatina sexual, que não vai ter expressão gênica, então vai ficar inativo, tá? Então há uma compensação de dose entre os sexos. Então, novamente, a diferença de eucromatina e heterocromatina, beleza? Aí quando a célula entra em divisão, quem que vai condensar muito mais? A eucromatina, formando o cromossomo. Então, o que é cromossomo? É a cromatina totalmente condensada. Beleza? E a cromatina se encontra na fase interfásica e o cromossomo durante a divisão celular. Você vai ver que esse grau de condensação vai ocorrer na metáfase, uma das fases da mitose. Tá? Bom, vocês estão vendo aqui o cromossomo duplicado, certo? Então vamos detalhar mais essa estrutura dele aí. Tá? Bom, núcleo interfásico, cromossomos, tá? Então, você tem aqui o satélite, constrição secundária, que é uma região heterocromática, braço superior, centrômero ou constrição primária, certo? Braço inferior, beleza? Essas extremidades aqui, a pontinha do cromossomo recebe o nome de telômero. Lá, constrição primária e secundária em cromossomo. O centrômero localiza-se na constrição primária. Cromossomo, então, ele se duplica na intérfase, da fase S da intérfase, esse material genético, que é o DNA, e ele é formado aqui, unido, cada segmento aqui pelo centrômero, a gente chama de cromátide. Essa aqui é uma cromátide, repare que eu fiz um retângulo aqui, e aqui em cima você tem outra cromátide. Então, cada filamento do cromossomo, unido pelo centrômero,
a gente chama de cromátides irmãs. O que é isso aqui? O satélite, constrição secundária e o centrômero ou constrição primária. Cromátides são cromossomos recém-originados que ainda estão ligados pelo mesmo centrômero. Cinetócoro, proteínas do centrômero que permite a ligação do cromossomo às fibras do fuso. Então aqui preso ao centrômero você vai ter aqui bem ao ladinho o cinetócoro, que vai permitir a ligação com as fibras do fuso durante o processo de divisão celular. Bom, pontinha do cromossomo é o telômero, está relacionado ao processo de envelhecimento celular. Você está vendo aqui a célula está se dividindo, certo? À medida que ela vai se dividindo, vai diminuindo o tamanho desse telômero. Quando o telômero está totalmente já desgastado, certo? Essa célula para de se dividir. Então, ela vai sofrer uma apoptose, uma morte programada. Bom, veja aí o que perdemos com a idade, certo? A quantidade de bases nitrogenadas que vai perder do telômero, certo? Chega um ponto que a célula acaba morrendo, tá? Que ela não consegue mais se dividir. Bom, você tem uma enzima extremamente importante aí, a telomerase, certo? O que acontece com essa enzima? Ela é produzida nas células sexuais. Já nas suas células somáticas, células do corpo, né? Elas não produzem mais telomerase, certo? Mas por ação gênica pode voltar a ser sintetizada. Que aí a célula torna-se imortal praticamente, certo? Formando um câncer. Bom, então esse câncer, quando as células somáticas, por ação gênica, voltam a produzir a telomerase, que preserva a estrutura dos telômeros. Então repare aqui, uma célula normal, ela vai duplicar o seu DNA. Quando há um erro nas sequências de bases nitrogenadas, a gente fala que eu sofri uma mutação gênica, transformando uma célula cancerosa. Essa célula cancerosa ou mutada, ela pode invadir a corrente sanguínea, consequentemente vai invadir outros tecidos, a gente chama de metástase, certo? Já é um tumor maligno. Bom, exercício anti-idade, ou seja, para preservar as extremidades do cromossomo, para preservar os telômeros. Então, os telômeros são estruturas... só um pouquinho, gente. São estruturas que a gente vê envolvidas por multiplicação das células que ficam nas extremidades dos cromossomos. Quanto mais longos os telômeros, maior a capacidade de divisão celular. Beleza? Aí a morte celular. Quando o telômero se encurta, o sinal de envelhecimento celular, a célula morre quando está mais curto. Lembra? Apoptose. Aí a enzima telomerase regula a manutenção do tamanho do telômero, certo? Quando você faz uma atividade física, uma das hipóteses está relacionada à produção de telomerase, tá? Que vai preservar então a célula. Bom, cromossomo conta a posição do centrômero. Você tem metacêntrico, certo? Vamos voltar aqui o CQD, como eu queria demonstrar. Telocêntrico, o centrômero é terminal. Acrocêntrico, quase terminal. Então vai ter um bracinho aqui, ó, um pedacinho bem pequenininho. Submetacêntrico, um braço menor e um braço bem longo, quase mediano, E o centrômero bem no meio, metacêntrico, dois braços de tamanhos iguais. Repare o seguinte, esse telocêntrico aqui não é encontrado na espécie humana. Vamos lá, vamos trabalhar o conceito agora de células diploide 2N e haploides 1N. Células diploides possuem pares de cromossomos homólogos. Exemplo, as células somáticas, as células do seu corpo, tem 46 cromossomos, 23 pares, tá ok? Células haploides 1N não possuem pares de cromossomos homólogos. Exemplo, as células sexuais, o espermatozoide e o óvulo. Como não tem pares, tá? Ela vai ser haploide
Então ela vai ter 23 cromossomos. Vai ter 23 no espermatozoide, 23 no óvulo. Então, vamos lá. Número 2N, tem pares. Essa célula aqui, repare, 1, 2, um par. 1, 2, outro par. Então você tem um par aqui, outro par, outro par, outro, outro, outro. Então 2N igual a quanto? Se você contar aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2N igual a 12 cromossomos, 6 pares de homólogos. A célula diploide vai ter genes alelos. Então, repare, o gen azão aqui no cromossomo azul e o gen azinho aqui na mesma posição. Então, a posição que ocupa esses alelos a gente denomina de loci ou locus, tá? Então, sempre os cromossomos homólogos vão ter genes alelos que vão expressar, tá? A célula haploide não tem expressão gênica, porque ela não vai ter par de alelos. Genes alelos ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Número haploide N, certo? Então lá, contém um cromossomo de cada par. A gente chama de genoma. Então lembra a célula 2N, certo? Aqui ela tem pares de cromossomos homólogos e aqui a célula N, um representante de cada par. Então N aqui é igual a 6, 2N igual a 12 cromossomos. Cariótipos e genoma. Cariótipo, conjunto de características quanto ao número, tamanho e forma dos cromossomos, típico de uma espécie. Genoma, conjunto de informações hereditárias contidas nos genes e nas sequências não codificantes do DNA. O genoma é analisado pelo número de pares de bases do DNA e pelos genes contidos na sequência de bases. Então, vamos elucidar melhor o conceito de cariótipo, tá? Então, você tem aí nome científico, nome vulgar e número de cromossomos. 2N, célula diploide, células somáticas do corpo. Homo sapiens, nome vulgar, ser humano, tem 46 cromossomos, 23 pares. Gorila, vai ter 48 cromossomos. Chimpanzé, 48. Cachorro, 78. Mariposa, 440. Mosca das frutas, a drosófila, 8. Arroz, 24. Feijão, 22. E milho, 20. Ah, então quer dizer que a mariposa é mais evoluída porque ela tem o maior número de cromossomos? Não tem nada a ver, certo? Não tem nada a ver a quantidade de cromossomos com a evolução. Vamos lá. Então, o cariótipo é um conjunto de cromossomos de uma espécie em relação ao que? Ao número, tamanho e forma. O maior cromossomo do corpo humano é o número 1, certo? E aí você vai colocando os cromossomos de acordo com o tamanho, a forma, certo? E o número. Então lá, número 1, você tem aqui a mesma posição do centrômero, certo? 2, 3, tá vendo que vai diminuindo de tamanho? Então você vai ter 22 pares de cromossomos autossômicos, comum no homem e comum na mulher. São chamados cromossomos autossômicos. E os heterocromossomos ou cromossomos sexuais, nos meninos o X e o Y e nas meninas XX. Então aqui é ou, tá? Ou é menino ou é menina. Então você vai ter 23 pares de cromossomos, certo? Nossa célula vai ter 46 cromossomos. Esse é o exame da cariotipagem, para ver se tem cromossomos a mais ou cromossomos a menos. Por exemplo, síndrome de Down vai ter um cromossomo 21 a mais. Aqui a gente fala de trissomia do 21. Vamos lá. Tamanho de genomas. A quantidade de DNA de um genoma haploide designa-se tamanho de genoma ou valor C. O valor C é constante dentro de uma espécie, mas variável entre as espécies. 1 kilobase é igual a 1000 BP, ou seja, 1000 pares de bases. 1 MB ou 1 MBB é igual a 1 milhão de BP. 1 milhão de BP, o que é BP?
pares de bases, tá? Então assim que você vai medir. Vamos lá. Lembra do sequenciamento do genoma do Covid-19? Nós estamos muito agora falando nisso, certo? Então é feito com enzimas que vão cortar o DNA em fragmentos pequenos, certo? Chama enzimas de restrição, tá? E aí você vai separar isso aqui, depois vai usar para duplicar a PCR, certo? E aí nós vamos fazer com exames de computador esse sequenciamento de ATCG, cada cor representa aqui uma base nitrogenada, certo? Bom, aí vocês estão vendo aí um organismo, um ser humano, tem 3,2 bilhões, tá, de pares de bases, número de genes estimado em 25 mil genes, tá? O que é gene? Pedaço da molécula do DNA que transcreve um RNA e traduz uma proteína. É claro que vocês vão ver lá profundamente, tá? Exons e introns. Exons, sequências codificantes do DNA, que vão formar proteínas. E introns, sequências não codificantes, tá? Bom, cromossomos, função, certo? Você tem a função autossômica, comum no homem e na mulher, tá? Ou seja, cromossomos não sexuais, tá? 44 na espécie humana são autossômicos. Alossomos ou heterocromossomos ou cromossomos sexuais, você vai ter na espécie humana 2 alossomos, nas meninas 2X e nos meninos 1X e 1Y. Bom, alossomos aí vocês estão vendo que o X ele é bem maior que o Y, então vai ter uma região que vai ter genes alelos, certo? Vocês estão vendo aqui a região homóloga do X e Y e região não homóloga do X, essa aqui, e a região não homóloga do Y, tá? Bom, ciclo mitótico. Então, para elucidar, vamos começar aqui. Você tem a intérfase e a divisão, certo? Bom, então vocês estão vendo aqui um filamento de cromatina, tá? Ele está descondensado. Aí eu duplico o DNA, duplicou aqui, tem 2 filamentos, certo? E aí começa a condensar. Condensa, forma o cromossomo, separa o centrômero aqui, vai separar as cromatas irmãs e na última fase da divisão celular, ele descondensa e o ciclo volta, tá? É claro que você vai ter uma aula sobre mitose e vai elucidar isso aqui bem melhor, ok? Bom, vamos aos estudos e acabamos a gravação.